Oi, gente! Boa tarde! Deixa eu arrumar esse cabelinho. Tudo bem com vocês? Tava com saudade de vocês. Lembrando que as lives são todas as segundas-feiras, exceto a última do mês. Então, a segunda-feira passada foi curso presencial. A aluna foi um sucesso ali. E aí as lives na última segunda do mês, elas não acontecem devido ao curso presencial, tá? Então hoje, próxima segunda, as outras segundas-feiras próximas, live normal, tá bom? E a live de hoje é referente aos custos e lucros na extensão de cílios. Só que se você trabalha com outra área autônoma e trabalha na área da beleza, também pode acompanhar essa live e poder calcular os seus custos e os seus lucros, tá? Então, assim, eu vou mostrar do jeito que eu fiz para chegar num custo mais real possível de quanto eu gasto aqui por procedimento de extensão de cílios e vou mostrar para vocês quanto que eu cobro, quais são os valores dos procedimentos que eu faço aqui de extensão de cílios. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, qual que são os valores dos meus procedimentos e como que eu cheguei nesses valores, tá? Eu fiz uma tabela, gente, boa tarde, vou entrando. Eu fiz uma tabela por custos de procedimento de uma extensão de cílios com os materiais da técnica clássica. Através dessa tabela, você pode usar como modelo para você montar o seu, calcular o seu, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu entrei com esse tema hoje na live? Muitas pessoas me perguntaram nesses últimos 15 dias como que eu calculo, como que eu cheguei nos valores que eu cobro aqui por procedimento, quanto que eu gasto por procedimento e pessoas me perguntando, tanto alunas como seguidoras, me perguntando como que elas calculam para saber se o que elas estão cobrando está certo, se tá mais óbvio, tipo, se é um valor que elas estão cobrando significativo para os lucros delas. Então eu resolvi fazer essa live com esse tema hoje para ajudar você. Então você que não vai poder assistir essa live por inteiro, eu vou deixar salva, tá bom? Ó, Dani! Oi, Joyce, tudo bem? Então, a Dani também foi uma pessoa que me perguntou. Dani, eu montei uma tabela. Então, vocês peguem aí papel e caneta, porque vocês vão ter que fazer um cálculo, tá? Esse cálculo que eu fiz é um cálculo médio de quanto eu gasto. Vocês vão ter que detalhar tudinho que vocês usam no procedimento. Aí, a partir daí, vocês vão ter uma média de quanto vocês gastam por procedimento, tá? E também saber se o valor que vocês estão cobrando, vocês estão tendo um lucro legal. Se vocês estão cobrando pouco ou muito, tá? A Joyce já tem, né? Que eu tá no curso online. Então, vamos lá. Vamos ver a tabela? Vamos junto? Já tá aqui organizadinho. Então, é aqui a tabelinha. O que eu coloquei? Eu coloquei tudo que a gente usa no procedimento de extensão de cílios da técnica clássica. Por exemplo, os fios sintéticos da caixa mixada. O que vocês têm que fazer? Márcia, como que eu vou calcular quantos fios eu uso, quanto em média eu uso de fio sintético para saber quanto que eu gasto? É bem difícil, porque dependendo da cliente, a cliente tem mais cílios, outras têm menos. Se você é uma pessoa iniciante, você acaba tendo mais desperdícios de fios ou não. Então, assim, você precisa tirar uma média. O que eu calculo? Uns 10% da sua caixinha, tá? Uns 10% você gasta em média com a sua cliente. 10%, se você parar pra pensar que não é muito, tá? Então, anota aí. Oi, Josi, tudo bem? Anotem aí. Se vocês pagam numa caixinha de cílios R$ 94,
Vocês gastam em média 10% disso. Tá? Então, coloquem aí no papel que vocês estão gastando aí, em média. Gente, é chutando um pouquinho alto, R$ 9,40. Ah, Márcia, a minha caixinha de cílios que eu uso, em média, eu pago R$ 40. Você põe lá R$ 4. Márcia, eu pago R$ 60 na minha caixinha de cílios. Coloca lá R$ 6 por cliente, tá? Isso é uma caixinha mixada. Ah, minha caixinha unitária. Eu tenho uma de cada tamanho, uma de cada curvatura. Eu usei tantas curvaturas, 2 curvaturas na cliente. Gente, coloca um 10% aí do valor da sua caixinha, tá? Então, em média aqui, eu tenho caixa que eu pago R$ 115. Tem caixa que eu pago R$ 90. Então, como que eu consigo cobrar um valor muito baixo se já minha própria caixinha, o próprio material que eu escolhi para utilizar na extensão de cílios é um pouquinho elevada, é uma marca mais carinha, tá? Então, não adianta você pegar e falar assim, a Marci cobra R$ 230 na extensão de cílios, eu também vou cobrar R$ 230. Vocês não podem usar como referência. Vocês podem pegar referência, sim, para ter uma média. Mas vocês precisam ter um cálculo real do que vocês estão fazendo. Que material vocês estão utilizando. Então, essa tabela, ela varia muito com a marca que vocês estão utilizando, tá? Então, não adianta pegar a menina que cobra R$ 100 de extensão de cílios, você querer cobrar R$ 100, sendo que você tá usando uma caixa super cara. Então, você já tem um diferencial com o seu material, tá bom? Então, aqui, vocês calculam uns 10% da caixa de cílios. Adesivo, eu coloquei aqui a cola, 5 ml. Eu calculei mais ou menos uma média de gotas que eu uso por procedimento. Gente, tá vendo como é difícil calcular? Porque você consegue calcular quanto você paga na cola e o tanto de gota que ele pode te servir. Então, você tem que tirar aí uma média. Então, como que eu cheguei nos R$ 4 do adesivo da cola, tá? Esse de 5 ml, eu gasto mais ou menos 4 gotinhas por cliente, porque eu sou rápida no clássico, tá? 4 gotas, mais ou menos. E uma cola de 5 ml, eu calculei pelo valor da minha cola, que é uns R$ 70, eu gasto R$ 1 por gota. Tá? R$ 1 por gota. Tá bom? Que é a média mais ou menos que dá dos 5 ml. Então, vocês vão ter que calcular quanto que é o frasco, se é de 5 ml, se é de 10 ml, né? Se é de 3 ml, porque tem vários tamanhos da cola. A do clássico eu uso de 5 ml. Então, em média, eu gasto 4 gotas por cliente. Em média, depende do ambiente. Então, vocês, na prática, vocês sabem. Ai, toda vez eu gasto umas 6, 7 gotas. Umas 8 gotas. Então, aí você vai saber mais ou menos quanto você gasta por cliente, calculando mais ou menos R$ 1. Se a sua cola custar uns R$ 60. Agora, tem gente que compra cola que custa R$ 240. Tem gente que compra cola que custa 180, R$ 150. Então, essa gotinha de cola, ela vai sair muito mais que R$ 1. Então, você pega aí o valor total. Se a sua cola custa, em média, R$ 60, ela é de 5 ml, você gasta 4 gotas por cliente, você tá gastando aí mais ou menos R$ 1 por gota. Então, se são 4 gotas, eu acabo gastando R$ 4 por cola.
Gente, isso é Marcilene Cavazzo que tá calculando, tá bom? Eu não sou especialista em cálculos, mas a gente tem que ver a nossa realidade. Não tinha ninguém para calcular para mim quanto que eu gasto por cliente, então eu fui lá e fui diluindo os produtos que eu uso para chegar num custo, para chegar num valor, tá bom? Pode ir perguntando qualquer coisa. Aí eu uso o removedor não é sempre, mas caso você utilizar, você vai gastar mais ou menos uns R$3 por remoção, pela quantidade que você usa. Também calculando em média quanto tempo dura e quanto custa o seu removedor. Aí eu coloquei aí nessa tabela, mas não é sempre que você vai ter esse custo, tá? Uma escovinha, que é aquela de pentear, aí depende do fornecedor. Eu gasto R$1,50 por escovinha. A escovinha é descartável, se a cliente não levar, a gente tem que descartar. Tá? Então, a escovinha, por ela ser em quantidade, R$1,50 se você vir com algo descartável é um valorzinho alto, vale a pena vocês procurarem fornecedores com menores preços possíveis. Porque a escovinha, a maioria é o mesmo produto. É a mesma fabricação, ela não varia muito a qualidade das escovinhas. Varia modelos, cores, mas a qualidade, o formato não varia muito. Então, vale a pena vocês procurarem fornecedores com preços mais acessíveis, tá? Então, a minha escovinha, se for ver, ainda tá um pouquinho cara, né? Eu pago uns 50 unidades. Então, pega aí. Ai, Márcia, eu comprei aqui a escovinha, um pacote com 20. E aí, divide, tá bom? Se você pagou aí 20 reais para 20 escovinhas, você pagou R$1 cada uma. Coloca aí no papel, pra gente ir somando, tá? Microhastes, que é aqueles microcotonetes, você acaba usando mais para remoção também, acaba sendo R$1,20 cada uma. O shampoo neutro, gente. O shampoo neutro, eu diluo ele em água e uso em forma de espuma. O shampoo neutro meu, ele é muito bom, porque você usa muito, ele dura demais. Conta aí pra mim, não dura? E na hora que eu fiz o cálculo da quantidade que eu uso lá, 2 dedinhos no frasco, eu diluo com água, e a durabilidade disso, olha quanto que sai de custo. Meio que custo zero, sai R$1 de shampoo. Shampoo neutro, R$1, tá? Quase nada. Nem precisaria entrar nessa tabela, né? Bem pouquinho. Agora, se você usa um shampoo de marca, um shampoo específico para extensão de cílios que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês que eu quero usar logo logo, que é esse aqui. Eu precisava até pegar o preço pra vocês. Eu comprei esse shampoozinho próprio para extensão da BL Leite. Deixa eu mudar aqui a câmera. Esse aqui, ó. Acho que é uns 100 e pouco. Aí você tem que ver quanto tempo vai durar. Por ml. Ó, para extensão de cílios. Eu acho que eu paguei uns 120. Caríssimo, né? Aí você tem que calcular mais ou menos quanto tempo dura e quantas pentes você fez com o shampoo, pra gente ter uma ideia de quanto você gastou com o shampoo. Um shampoozinho específico mais caro, tá bom? Isso tudo vai gerando custo pra vocês. Então, o shampoo Johnson diluído no frasco espumador, faz espuminha, sai R$1, tá? Próximo, caixa de lenço. Então, isso daqui eu uso caixa de lenço, sabe, pra secar depois da lavagem dos cílios. Eu uso pra secar. Isso, eu tô arrasada, porque eu fui na farmácia comprar caixa de lenço e um álcool em gel, gastei R$40. Tipo, tá um absurdo de caro esses descartáveis. Então, é uma coisa que eu tô procurando um fornecedor de caixa de lenço que eu acho aí um custo menor, tá? Que é esse daqui, ó. Então, lavou,
secou, tá? Em média, eu tô usando mais ou menos 4 folhas, 4 lencinhos desse de papel por cliente, tá bom? Então, por cliente, sai 4 centavos. Porque são 100 folhas, a R$4 a caixa, eu acabo usando 4 centavos. E aqui eu preciso, acho que, atualizar essa tabela, porque eu paguei 5. Então, eu acabei gastando 5 centavos de caixa de lenço. Gente, é assim, é detalhado mesmo. Soro fisiológico que eu uso pra fazer a lavagem, você acaba gastando aí 8 centavos. Deixa eu baixar. Álcool 70, vocês estão gastando em média, eu gasto aqui 9 centavos para esterilizar o material. Só que agora a gente tá usando álcool a mais, né? Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. A gente tá usando álcool a mais. Então, aqui a gente pode aumentar. Opa. Ai, gente. Caixa de lenço é 5 centavos. Aumenta aqui. Álcool 70 a gente tá usando para esterilizar as coisas. Então, assim, eu tô usando um lencinho umedecido, um álcool. Ó, além do álcool para esterilizar as coisas que vai sair a 9 centavos, eu tô usando esses paninhos umedecidos, que aí já esterilizo a poltrona, minha bancada também. Ele vem 35 unidades, tá? E eu paguei nele, eu acho que foi R$16. Aí tem que fazer um cálculo, deixa eu calcular aqui. Calculadora. Dezesseis dividido por 35, 4 centavos. Então, aqui no álcool, 13 centavos, tá? Aumenta aí mais 4. Então, oi Fê, tudo bem? Oi. Então, a gente tem que pôr esse aqui também como um custo durante o procedimento, que você termina a cliente, você aplica. Eu uso um por cliente, mesmo ele durando, a duração dele é de 6 horas de duração, eu uso por cliente nessa epidemia. A gente tem que se proteger, né? Proteger as clientes que vão ser as próximas a ser atendidas. Então, a parte do álcool, eu coloquei um pouquinho a mais aqui, a gente gasta 13 centavos, tá? O detergente enzimático. Então, o detergente enzimático é um detergente que acaba matando as bactérias para quem não tem autoclave ou o aparelho de esterilização, tá? E o detergente enzimático você encontra em locais que vendem produtos
de hospitalares ou no Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre. Você usa em média uma tampinha que dá umas 10 ml por esterilização. E pelo custo dele você acaba gastando R$2,85. É um pouquinho mais caro, tá? Mas ele é super seguro. Micropore de pele sensível. Gente, é muito legal. Porque o micropore, aquele azulzinho, ele é um micropore mais caro para você trabalhar. Mas quando você dilui ele, né, por clientes, você acaba gastando, você vê que você gasta pouco. É algo que dura muito e pelo benefício vale muito a pena. Então, micropore para pele sensível, na hora que você calcula lá que ele custa em média R$26, R$28, ele sai 50 centavos por cliente. Então, esse eu pago com gosto, os 50 centavos por cliente. Esparadrapo, 10 centavos. Ele também é baratinho. 2 toucas descartáveis sai 20 centavos, 10 centavos cada uma, para você e uma para cliente. E uma máscara com filtro, que é a máscara que dura em 7 dias, 76 centavos. A questão da máscara, vocês precisam ter muito cuidado, por conta do Covid. Eu tô usando uma por dia, tá? Eu não estou usando ela por 7 dias. Se você quiser guardar ela, esperar uma quarentena, vocês podem. Então, usei ela hoje. Aí eu vou esperar aí 4, 5 dias, guarda na embalagem ou num potinho hermético e deixa ela descansando lá. Se ela estiver contaminada, o vírus vai morrer por 4 dias. E aí usa ela depois e vai intercalando com as outras, tá? Mas como eu uso muito protetor solar com cor, batom, eu acabo sujando muito as minhas máscaras. Então eu uso uma por dia, tá? Então precisa ter também esse cálculo de quanto vocês estão gastando com essa questão do Covid-19. O que falta nessa tabela de colocar aí, tá? Que não tem. O Propé, que agora eu tô usando o Propé, tá? Então vê lá quanto que custa e quantos vocês gastaram no Propé e quantos vem na embalagem, divide. Deixa eu ver se eu tenho aqui o valor. O Propé eu paguei com 100 unidades R$20, tá? Então eu paguei R$20 em 100 unidades. R$2, tá? E aí vocês têm que acrescentar mais 2 centavos nessa tabela. Mais 2 centavos do Propé. Como é par, 4 centavos. R$4 dá 82. 82 centavos. Aí vocês vê se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Isso seria com os custos do procedimento, tá? Então vocês podem fazer um cálculo para o procedimento de design de sobrancelha, você pode fazer um cálculo para o procedimento de limpeza de pele, um cálculo para o procedimento de volume russo, que é outro tipo de fio, e outro tipo de cola, e aí tem lá
um acelerador, tem mais umas coisinhas a mais, tá? Então, você vai colocar isso. E aí, eu cheguei no total de R$26,82 por procedimento. Que você tem esse custo, tá? R$26,82 no procedimento de extensão de cílios da técnica clássica. Fora isso, vocês têm que ter outros custos, tá? Você tem que colocar custo de aluguel, custo de luz, custo de água, vou colocar tudo isso. Custo da sua taxa da maquininha, custo de um café que você oferece para sua cliente. Isso vai gerar um custo para você e você tem que ter esse cálculo para você saber quanto que você tá tendo de gastos, tá bom? E aqui eu coloquei, como eu não pago aluguel, graças a Deus, eu trabalho em casa, meu pai que paga energia, eu acabo ajudando aqui só com a limpeza, que é a colaboradora que vem fazer a limpeza. Então, eu tenho que colocar que eu tenho esse custo com a moça da limpeza. Também tem isso, se você paga uma pessoa para limpar o seu espaço, ou você paga, né, pela limpeza, ou se você mesma que faz. Você tem que calcular e dividir. Aí, ficou assim, ó. Por exemplo, você gasta com a cápsula de café e energia elétrica por cliente sai em média R$1 por cápsula. E a energia elétrica, o tempo que ela fica aqui, eu gasto uns R$4,44 com ar-condicionado ligado, tá? E por toda a energia que eu uso, televisão. Tem que colocar internet. Então, se você tem internet, se você paga a internet, você tem que colocar. Vocês estão anotando tudo? Aqui, vamos lá. Nego, meus cílios clássicos fica ralo. Minha cliente não gostou, queria mais. Se ela tem poucos cílios, a quantidade que você coloca é a quantidade que ela tem. Então, tem que mudar a técnica para uma técnica mais de volume. Pode ser volume brasileiro, que é a técnica clássica, fica mais cheinho. Pode ser o híbrido, que é a misturinha do clássico com o volume russo ou mega volume. Cheio que faço, me socorre. Você faz alguma outra técnica? Alguém tem uma dica, meninas? Então, faça volume brasileiro. Ele é um 4D. Fica mais cheio, não fica tão cheião. Fica mais cheio, que é o que eu uso. Que é um 4D, volume brasileiro. Fica lindo. E a técnica clássica, ele. Márcio, o álcool fica 55 centavos com lencinho. Como eu pago baratinho aqui pelo fornecedor que eu troquei, ficou 5 centavos. Porque quando os cílios da cliente é ralo, o fio... Faz o volume brasileiro, Andréia. Andréia, você já fez em camadas? A Josi, em camadas eu consigo colocar bem mais. Fica. Andréia, o volume brasileiro, a base dele é única, é um fio Y. É aquele desenho do Y, e a base dele é única, que é um fio a fio, tá? É a mesma... Isso, Dani, é a mesma técnica. Então, quem não sabe fazer volume russo, não vai usar tufo, mas vai para um volume brasileiro. O fio Y, ele é um fio bem macio, leve, você pode fazer aplicação sem problema nenhum, com a mesma técnica que você usa do fio a fio. E é mais uma opção de serviço para sua cliente. É mais uma opção que você tem para oferecer. Tá, vocês estão ajudando aí a Andréia, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui o total. Gente, o mais básico possível,
Sem aluguel, sem internet, a gente gasta em média aí R$ 32,17 por cliente, tá? Então, em média aí, vocês têm que calcular que vai ficar entre R$ 32 e R$ 42, vai variar. Em cima desse custo por cliente, você vai ter uma ideia de quanto você vai ter de lucro, quanto você vai lucrar no total. Então, por exemplo, se eu gasto em média R$ 32 a R$ 42, e como calcular com o aluguel? O aluguel é por mês, e aí você usa a sala os 30 dias do mês. E você pega e divide por dia. No dia, quantas horas vocês trabalham? Aí dentro daquela horário por dia que você tem de custo, você calcula, eu fico 2 horas com a cliente. Eu tô gastando aí em média R$ 4 pelo custo do meu aluguel. Então você pode calcular por cliente. Ou você pega o aluguel, a luz, a água, a internet, e aí você tem o custo do mês e você vê quanto você gasta por dia, tá? Mas se for por cliente, você tem que ir diluindo, tá bom? Então, quantas horas você fica aí com a sua cliente, e aí dá quantos custos do dia de aluguel. Ah, dá R$ 10. R$ 10 não, é pouco, né? Dá R$ 30 por dia do aluguel. Aí no dia dá R$ 30, aí você dilui ali você fica ali 12 horas na sua sala, 10 horas na sua sala, dá R$ 3, aí você vai diluindo, tá bom? Vai tudo picadinho. Pega o total do 30 dias, calcula o quanto você gasta no dia e depois calcula quanto você gasta nas horas. E aí, quantas horas você fica com a cliente, você sabe quanto você tem de custo com a cliente, somando energia elétrica e aluguel, e internet, tá? Então, tem que calcular tudo isso. Então, aqui, no meu, faltou internet, faltou os R$ 40 que eu gasto do Trinks, que é o aplicativo que eu uso para agendamento das clientes, que manda mensagem, que eu já conversei e expliquei. Meninas me perguntam que, tipo, elas só vão cobrar R$ 80 do procedimento porque a concorrência cobra R$ 80. Lembrando que a extensão de cílios é algo artístico. Você tem o seu valor. Além de tudo isso, quanto você investiu de tempo, quanto você investiu de curso para você se aprimorar, quanto você está investindo de material de alta qualidade. Então, isso também as suas clientes têm que ver que você está estudando, que você está investindo, que você trabalha com bons materiais, que você faz um procedimento seguro, com qualidade, está se preocupando com o Covid-19, está trazendo todo um cuidado para sua cliente. E aí você tem que justificar que o seu valor custa esse, é seu valor, tá? Então, não adianta vocês irem pesquisar da concorrente e achar que colocando um preço menor vocês vão atrair mais clientes. Não, vocês têm que conquistar seus clientes pelo trabalho que vocês fazem. E elas vão reconhecer isso. Hoje, a extensão de cílios ela está mais reconhecida. Quando eu iniciei, ninguém sabia o que era extensão de cílios, a gente chamava de alongamento de cílios. Ai, o que é isso? Não tinha concorrente, não tinha outros lugares próximos aqui que faziam. Então, elas não tinham com o que comparar. Hoje elas as suas clientes já sabem comparar o que fica bonito, o que fica mais bonito, e elas comparam. Então você vai mostrar o seu diferencial quando você estuda, quando você faz um mapping, escolhe o estilo perfeito pro tipo de olho dela, quando você investe num local agradável, confortável, que abraça a sua cliente, que ela se sinta recebida, ela quer ser cuidada. Então, vocês precisam agregar tudo que você oferece para sua cliente no seu valor. E vocês estão fazendo algo artístico. O artista, ele fala, às vezes o artista, ele não tem um custo alto. Mas e aí, o que ele aplica? Toda a criatividade dele, fluida ali, na arte dos olhos que você faz para sua cliente, aquilo tem super valor. E a valorização, ela começa por você, que é extensionista.
Se você não valorizar o seu trabalho, ninguém vai valorizar, tá? Então você precisa sim fazer os cálculos de seus custos para você poder chegar num valor e no valor à sua altura. Eu investi em cursos internacionais, eu investi em cursos nacionais com as tops aqui de São Paulo. Se eu for calcular quanto que eu já investi de curso para chegar no nível que eu hoje me sinto satisfeita e ainda quero mais, é mais de 20, 30 mil reais, tá? E as suas clientes, elas vão dar valor nisso. Vou mostrar agora, Camis, eu vou mostrar agora os valores que eu cobro, tá bom? Após o cálculo dos custos, como calcular o restante do valor? Então, Clara, você pode fazer uma pesquisa da região, mas eu não quero que você se prenda a isso. Por quê? Vocês têm que fazer uma pesquisa de quanto estão cobrando na sua região com pessoas do seu nível. Não adianta eu olhar lá a menina que faz algo inferior e eu fazer uma avaliação de quanto ela está cobrando para eu cobrar parecido. Sendo que ela não estudou, não investiu em material, não faz o procedimento correto. Então eu, Marcilene, pesquisei na região sobre quanto estão cobrando pessoas que fazem no mesmo nível que eu. Porque não adianta eu pesquisar pessoas que fazem tufo, por exemplo. Eu não trabalho com tufo. Tufo é material inferior, você faz em meia hora. Então, além de você aí começar a pesquisar na sua região, pessoas, as suas concorrentes mesmo de procedimento, que faz algo bonito. Se as pessoas que estão cobrando aqui, que faz o volume russo igual eu faço, um clássico igual eu faço, eu não sou das mais caras não, tá? Eu ainda tô abaixo do valor. Mas eu calculo quanto custa a minha hora. Minha hora custa tanto. Então, se eu demoro 2 horas com a cliente, no mínimo eu vou cobrar tanto. E aí eu diminuo o custo que eu tenho, eu sei o lucro. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, aplicação de cílios inferiores, tá? Aqui, ó, o primeiro, inferiores, eu tô cobrando R$ 80. Os cílios inferiores é um adicional, então a cliente ela já tá aqui, ela já fez a extensão de cílios, então eu demoro aí em torno de 40 minutos a 50, 1 hora vai tudo, para aplicar embaixo. Só que eu não cobro um valor muito alto, porque ela acaba fazendo no mesmo dia que ela fez a extensão de cílios. Então, eu não vou perder aquele tempo de receber a cliente, pegar a ficha, depois na hora do pagamento separado. Ela já faz a extensão de cílios e eu já aplico embaixo. Então, eu cobro R$ 80 nos cílios inferiores, tá? Não tá dando pra ver? Eu vou dando zoom. Cílios volume híbrido, tá? Que é a misturinha das técnicas de fio a fio clássico com o volume russo. Eu cobro R$ 280. Tá dando pra ver agora, Camis? R$ 280 o híbrido. Clássico Gold, que é um fio que eu uso diferente, que eu coloquei o nome de Clássico Gold. Gente, é outra coisa. Tem gente que coloca nomes, mas as técnicas são as mesmas. Então, você acaba construindo aí várias formas de dizer algo que é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho o clássico normal, e aí quando eu uso um fio especial pro clássico, eu mudei o nome para dar o diferencial, tá? Ainda não tá dando pra ver? Então, deve ser a internet. Não tá focando. E se no computador ficar melhor? Vê? Melhorou?
eu uso o Gold do clássico, eu uso um fio especial. É um fio flat da BL, que ele é mais caro do que eu uso, então eu acabo colocando R$ 20 a mais do clássico comum, tá? Então, por exemplo, se eu uso o clássico com um fiozinho mais natural, mais fosco, e você usa também clássico efeito rímel, você pode dar um diferencial de R$ 20, dependendo do custo da sua caixa. Então, você já dá o diferencial do preço, porque você paga no material um preço diferente e você vai dar um efeito diferente para sua cliente. Ó, vamos lá, vê se aqui ficou melhor no computador. Melhorou? Deixa eu baixar aqui. Às vezes é a internet, né? Então, clássico Gold, eu cobro 250, tá? Aí aqui tem a tabela dos cursos. Curso de lash lifting presencial é 750. Curso de extensão de cílios clássico é 2.200. Aqui tá tudo. Curso de volume russo também. Estágio. Não vem a casa. Aqui. Extensão de cílios clássico fio a fio. Esse aqui, ó. Esse aqui. Cadê? Extensão de cílios fio a fio clássico, tá? Esse eu cobro R$ 230. Aí eu separo na primeira vez que a cliente vem, eu separo 2h30, tá? Então eu cobro R$ 230 na extensão clássica, fio a fio normal, tá? Demoro 2h30 com a cliente, porque é o dia que ela vem, ela pode atrasar a primeira vez, não sabe onde é. Aí ela tem que preencher a ficha, tem que fazer registro fotográfico, saber escolher o que vai ser feito de estilo, aí demora um pouquinho mais. Aí a aplicação, ensinar como que cuida, fazer o registro novamente, pós-extensão, explicar o home care, fazer o pagamento e marcar o retorno dela. Tudo isso eu separo 2h30, mas em média eu separo 2 horas tudo para uma extensão clássica. Então, eu pego os R$ 230 e divido por 2. Quanto que eu ganho por hora com aquela cliente? Isso também você precisa calcular quanto que custa a sua hora, tá? Com tudo que você oferece. Então, em média, meu custo aqui é uns R$ 60. É 60, R$ 75 a minha hora. E aí, com isso, você sabe quanto você pode cobrar. Se eu demoro 1 hora para fazer uma remoção, se eu vou cobrar a remoção da cliente, eu vou cobrar no mínimo R$ 60, que é o que eu demoro para remover. Um exemplo, tá bom? Então, vocês precisam saber quanto que custa a hora de vocês também. Então, eu cobro R$ 230. Aí, aqui a manutenção, aqui ó, manutenção do fio a fio clássico, tá? Aí eu cobro R$ 150. Então, é R$ 230 integral, 150 manutenção. A maioria das minhas clientes fazem manutenção por ser fidelizadas. Elas retornam a cada 20 dias, 30 dias. E se elas estão em média com 30% dos fios preservados das extensões, eu faço o valor de manutenção. O tempo que eu demoro para fazer a manutenção é quase o mesmo da integral. Por quê? O tempo que eu ganho por ter 30% ali de fios, eu perco removendo os crescidinhos, tá? Então, eu separo também 2 horas para aplicação da extensão fio a fio clássico. Então, você pega aí 150 e divide por 2. Quanto que é a minha hora? Eu gasto aí, eu ganho aí R$ 75 por hora, que dá 150. Então, o serviço que eu ofereço aqui de extensão de cílios mais em conta é 150, que é o que eu mais faço, que é manutenção,
tá? Porque as clientes querem vir a cada 20 dias, a cada 15 dias, e eu consigo fazer uma sequência legal de manutenção. Então, não é sempre que eu tô ganhando 230. Nossa, 230? Mas a maioria faz manutenção, então é 150. Então, isso vocês precisam calcular também. Quanto que é o seu integral e quanto que é a sua manutenção. Manutenção vai ter mais volume, tá? Então, aí cabe os R$75 a média. Outra coisa que vocês precisam pensar é se vocês trabalham para alguém. Então, se você trabalha para alguém, você paga uma porcentagem. Não sei como que seria o serviço que você oferece. Se é com o seu material, se é com o material da empresa. E aí, o que eles te dão de retorno, você vê quanto que você ganha por hora. E vê se você quer aumentar o serviço para suas clientes e sugerir à empresa que esse valor está muito abaixo pelo custo, pelo seu tempo de serviço. Qual é o ideal para o tempo da manutenção? Pri, eu acabo avaliando a cliente, eu tenho clientes que precisam voltar com 15 dias, porque o ciclo de crescimento dela é muito rápido. Então, como eu trabalho sozinha aqui, eu consigo personalizar o retorno para cada cliente. Então, eu tenho clientes que voltam com 15, clientes que voltam com 20 e não passa de 30. Passou de 30 é batata, que os cílios todos estão estar crescidos, fora da raiz, afastado. Passou de 30 dias, você vai ter que tirar tudo. Porque tá tudo crescido, então não vale a pena você ficar fazendo manutenção após 30 dias, porque na hora que você tá ali vendo qual que sai, qual que fica, quando você vê, você já tirou tudo, fez integral com preço de manutenção, você saiu no prejuízo. Então, é no máximo 30 dias, e você vai perceber isso, tá? Ó, vamos lá. O manutenção do clássico Gold é R$20 a mais, então é 170. Aqui a manutenção do híbrido eu cobro 190. Aí vamos pôr o brasileiro, que vocês talvez queiram fazer. O volume brasileiro aqui, ó, eu cobro 250. Tá dando pra ver? O volume russo, que estavam me perguntando, eu cobro 320. Aí eu separo 3 horas a 3 horas e meia, tá? É demorado. Manutenção do brasileiro é igual do Gold, 170. A manutenção do volume brasileiro... Deixa eu ver se tem só ele aqui. Manutenção do brasileiro, cadê você? Aqui, manutenção do volume brasileiro é 170. Tá? Eu uso, para volume brasileiro, eu uso Unileixes, que eu até postei dos meus stories sábado, que é a melhor curvatura do mundo. E tô testando na Garacu, tá? Sempre curvatura D. Já testei a curvatura C e não gostei, então para volume brasileiro eu só tenho curvatura D, que eu gosto de usar. Quantas manutenções são necessárias fazer? Gente, como a gente tem o ciclo dos nossos cílios se renovam entre 45 e 65 dias, eu não estipulo quantas manutenções ela pode fazer, porque os cílios sempre estão se renovando. Agora, se você trabalha com equipe, tem estúdio, precisa padronizar a quantidade de manutenções, eu indico 2 manutenções e uma integral. 2 manutenções e integral. Os cílios inferiores faz manutenção? Não, os cílios inferiores ele não faz manutenção. Durante os 15 dias não tem manutenção, tá? Então é isso, gente. Vocês precisam fazer todos esses tipos de cálculo. Eu passei os valores que eu trabalho. Então, por exemplo, eu começo 230, eu tenho produtos 230, 250, 280, 320.
Manutenção, eu tenho 150, 170, 190 e 250, que é o russo. O mega volume tá na promoção. Mega volume tá o mesmo preço do volume russo. Por que eu consigo chegar nessa promoção para o mega volume? Porque eu demoro o mesmo tempo do volume russo. O material, eu tenho os mesmos custos, então eu consigo fazer uma promoção. Tá na promoção mega volume com o mesmo valor do volume russo. Vocês entendem? E vocês precisam fazer todo esse cálculo de quanto você tem de custo para você negociar lá com a pessoa que você trabalha, para você negociar lá com o seu fornecedor para você trocar. Outra coisa, gente, a maquininha de cartão, eu troquei por uma taxa melhor. Então, que maquininha vocês estão usando para cartão? Se vocês usam, né? Se a cliente pagar em dinheiro, você pode dar um desconto. Aqui eu tenho uma maquininha que é mais confortável para elas. Então, vocês precisam negociar a taxa do cartão. Boa tarde. Eu sei que você já falou sobre a cola. Ô, Pri, sobre durabilidade, eu tenho um e-book gratuito na link da minha bio, que você pode estar acessando, ler lá. Tenta descobrir o que pode ser, se é a cola, se seu ambiente está muito úmido, está muito seco, se seu ambiente está muito gelado, está muito quente, para ver se realmente é a cola, porque às vezes não é a cola. O mega volume é igual ao volume russo, só que mais fios, menor espessura. O mega volume é mais fino os fios, por isso vai mais fios. O volume russo vai até 6 fios, de um fio 0,07 milímetros. E um volume russo vai até 20 fios em um fio natural, que é um fio de 0,05 milímetros ou 0,03 milímetros. Então é isso, gente. Toda live vai ter consultoria. Gente, outra coisa, para vocês fazerem vídeo, fazer propaganda do trabalho de vocês, vocês têm que começar a aparecer. Mostrar que vocês estão estudando, fazendo curso, mostrando vocês fazendo. Apareça! Seja você aí no Instagram. Só que só fazendo, aparecendo que para vocês acostumarem, igual eu. Não tinha costume, não. Aí, de tanto falar aqui nas câmeras, eu já tô acostumada. Gente, eu quero que vocês tenham conseguido fazer os cálculos. Aí vocês conseguiram? É muito detalhezinho, mas na hora que vocês sentarem e colocarem no papel, dá para calcular certinho. Tirar essa média. Travou minha net. Então, Camis, o mega volume, ele vai mais fios que o volume russo. Então, o volume russo, em média, são 6 fios sintéticos em um fio natural. E o mega volume vai até 20 fios sintéticos em um fio natural. A diferença é que é mais fininho. Quanto mais fininho, mais você pode colocar. O volume russo, ele é mais fininho do que o clássico. Por isso que pode até 6 fios. E o volume russo é um fio mais fininho ainda, ultra fino, que eu posso colocar até 20 fios. O meu mega volume é até 12, porque eu trabalho com fio 0,05 milímetros, tá? Camila, vou deixar essa live salva. Você que não conseguiu calcular agora ao vivo, você vai assistir novamente, vai anotar, pegar as minhas dicas e fazer seu cálculo, e vocês vão me contar depois se vocês conseguiram aí ver o total do lucro de vocês. Um minutinho para acabar essa live. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Obrigada, gente. Vocês podem me pedir o que vocês querem que eu mostre aqui, que vocês gostam mais que eu mostre, que eu monto conteúdos especiais às segundas-feiras para vocês, tá bom? Sigam lá no meu YouTube, que tem dicas sensacionais toda semana. E um beijo, uma semana abençoada para vocês. Que Deus proteja vocês, esse vírus, de tudo aí que não presta. Que Deus possa guardar vocês e a gente fazer a nossa parte nos protegendo. Então, não relaxem com esse vírus, porque ainda ele tá aí a todo vapor, tá bom? E aí, eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Então, a live vai ficar salva por 24 horas no meu IGTV. E
Vocês que adoram falar de cola, tem bastante coisa no meu YouTube. Se inscrevam lá, assistam os vídeos. Tá bom. Não, então vocês se preparem na próxima live para aparecer aqui, tá bom? Para vocês participarem. Beijos, Deus abençoe. Obrigada, Carol. Obrigada. Beijo, gente. Até segunda-feira às 15 horas, hein?